Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lendo esse texto, eu me lembro também de uma outra referência que está em Efésios, capítulo 4, e versículo 27, onde Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não deis ocasião ao diabo. E eu lembrei de uma ilustração que eu quero ler para não perder nenhum detalhe, que fala sobre o prego do diabo. A ilustração diz: um homem queria muito comprar uma determinada mansão. O diabo, aproveitando-se da sua obsessão, propôs-se ajudá-lo. Mas há uma única condição, disse o demônio. O homem disse: qual condição? E o homem ficou desconfiado. O diabo disse assim: está vendo aquele prego fincado na parede da sala de jantar? O homem disse: sim. O diabo disse: eu te ajudo a comprar esta mansão. Ela verdadeiramente será sua, mas aquele prego será meu. Você nunca poderá arrancá-lo de lá. O homem disse: só isso? O diabo disse: só isso. O homem aceitou a proposta. Anos depois, ele ofereceu um gigantesco banquete na sua mansão. As pessoas mais importantes de toda aquela região foram convidadas e confirmaram a sua presença. Aquele seria um jantar inesquecível, mas no meio da festa, quando as pessoas iam começar a comer, o diabo entrou na sala carregando uma carniça fedorenta e pendurou naquele prego, assustando e acabando com o apetite de todos. O dono da mansão tentou argumentar, mas o diabo lhe disse: lembre-se do nosso trato. Aquele prego é meu e eu vou usá-lo como bem entender. Meus queridos, baseado nesse texto bíblico e nessa ilustração tão interessante, eu quero falar hoje sobre não dê brecha. E quero passar para vocês 5 flechas de sabedoria baseadas nesse texto bíblico ou nos textos bíblicos e também nessa ilustração. A primeira flecha de sabedoria é: o diabo é oportunista. Suas tentações são chaves que se encaixam perfeitamente em nossas fechaduras. Vocês percebam que no capítulo 4 de Mateus, onde aparece o momento da tentação de Jesus, o diabo, ele se aproveita da situação. Jesus está 40 dias e 40 noites em jejum e oração, e o diabo, sabendo que ele estava com fome, o diabo se apresenta para ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ora, Jesus estava com fome e a proposta do diabo foi pão. Então ele é oportunista, ele sabe a nossa necessidade, ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe as nossas debilidades e nesse ponto é o ponto da tentação. Segunda flecha de sabedoria: ele tem o prego e a carniça, mas você dá a permissão ou a legalidade para que ele faça isso. Então, João escreveu em uma das suas cartas, ele disse que nós temos a unção de Deus, a unção do Santo, e que também o maligno não nos toca. Se o maligno não nos toca, nós precisamos e devemos descansar em Deus e não ter medo do diabo. Mas, se nós entregamos para ele o cheque em branco, para ele preencher, aí o prejuízo é grande, não é? Ele tem o prego e tem a carniça, mas só vai colocar prego na parede e pendurar a carniça se nós tivermos autorizado. Terceira flecha de sabedoria: se ele acha legalidade, ele se apropria e busca monopolizar. Então, todas as ações do diabo na vida do ser humano, na vida
de um cristão, não é? Ela acontece porque ele encontrou uma legalidade, ele encontrou uma legitimidade, ele encontrou uma autorização. E depois que ele toma posse, não é? Ele agora se instala e ele tenta monopolizar, ou seja, dominar o ambiente. A Bíblia diz que quando o espírito, né, mau volta para casa, encontra aquela casa que é o coração do homem, né, varrida, adornada, ele volta, traz 7 espíritos piores do que ele e se alojam naquela pessoa. A isso nós chamamos de monopólio e dominação. Quarta flecha de sabedoria. Um pequeno descuido pode causar prejuízos grandes e irreversíveis, onde perco o controle e o gerenciamento da minha vida. Então, aquele homem nunca imaginou, ele disse: eu sou dono desta mansão, sou dono dessa propriedade. O diabo quer só um prego ali na parede. O que é um prego? Que muitas vezes passa despercebido, mas foi naquele prego que o diabo pendurou uma carniça, e a carniça estragou o jantar e espantou as visitas e acabou com a festa. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque não é, o atirador sabe muito bem o que é isso. Um pequeno desvio na sua mira, ele lá na frente vai ter um erro no alvo de 1 metro, 1,5 metros. Um pequeno desvio aqui no cano da arma, lá na frente vai dar um grande desvio. Quinta e última flecha de sabedoria. O diabo nunca é agressivo em suas conquistas, mas sempre é tirano nos seus resultados. Ele não vem com chifre, com rabo, com tridente, mas como diziam os nossos antigos pais na fé, ele vem com sapatinho de lã. Então o diabo, quando ele quer conquistar, a sua isca sempre é adocicada, a sua isca sempre é colorida e perfumada, e muitas vezes nos atrai e está nos atraindo para um abismo, porque a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Então a lição de hoje é: não dê brecha. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.